Olá, bem-vindo a mais um Encontro das Oito. Eu sou o pastor Duzi e nós daremos continuidade à nossa série de meditações, Palavras para a Alma. Hoje nós vamos falar sobre a história de um pintor holandês. O nome dele é muito conhecido, é Rembrandt. Rembrandt Hammerzoon van Rijn. Foi um holandês que viveu no século XVII, na época em que a Holanda despontava nas artes, despontava em várias áreas do conhecimento. E Rembrandt foi, portanto, um dos grandes pintores da Holanda e também da sua época. Foi um homem que se tornou muito famoso no século XVII. Além de pintor, Rembrandt era litogravurista. Ele fazia litogravuras e é sobre exatamente essa técnica que eu queria falar hoje. Litogravura é uma técnica onde o artesão ele toma uma placa de cobre e ele utiliza-se de uma espátula de um outro material cortante e desenha nessa placa de cobre aquilo que ele quer produzir como arte final na impressão que virá no papel. Porque a litogravura é algo feito impresso num papel, com tinta e com um processo todo artesanal, né? Então o Rembrandt ele desenhava nas placas de cobre o negativo do desenho que ele queria alcançar como arte final. Então quando você olhava para uma placa de litogravura dele, o que se via não era o desenho final, era o negativo, como se estivéssemos olhando aquelas fotos antigas, o negativo, e fica um pouco difícil de contemplar a beleza de uma foto simplesmente olhando pelo negativo. Acontece que o processo era um processo onde, depois de detalhadamente fazer o desenho, lapidar, cortar aquela placa de cobre, ela era colocada numa superfície de mármore, né, e ali apoiada, era colocada sobre ela a tinta, uma tinta que tinha um corrosivo, de modo que só as placas, só as partes que haviam sido cortadas recebiam aquela tinta. E por fim, essa placa com a tinta era submetida a uma pressão com um papel sobre ela. Então colocava-se um papel sobre essa placa e viria-se com uma prensa, que era um cilindro pesadíssimo, que rolava sobre esse papel, deixando assim a impressão do desenho que existia na placa. Lembrando que na placa tinha o negativo e no papel o que saía era o desenho final, a arte final. E para quem já teve a oportunidade de ver isso lá na casa de Rembrandt, lá na Holanda, lá em Amsterdã, eles mostram direitinho como o processo é feito. E é impressionante observar a riqueza do desenho final, do produto final de um artista como Rembrandt. A Bíblia nos conta, lá na Epístola de Tiago, uma exortação importante para nós, e é dessa exortação que eu queria fazer a ponte. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Deus utiliza de nossas vidas como se fôssemos placas de cobre. Ele desenha na nossa existência, ele talha a nossa existência com detalhes inúmeros, incontáveis, que para nós, quando olhamos Deus talhando esses detalhes, nós não conseguimos contemplar a beleza do trabalho final. Para nós é apenas um negativo. Para nós, tipicamente, ser talhado por Deus, ser provado por Deus,
pode ser considerado algo negativo, algo difícil, algo muito ruim, com o qual temos dificuldade até de lidar. Mas precisamos saber que Deus, que é o artesão maior, o artesão da sua e da minha existência, vai talhando as nossas vidas, porque Ele tem em mente um desenho já bem elaborado, um desenho já pensado desde a eternidade, de como seria belo o quadro da nossa existência. Nós precisamos saber que ao sermos talhados, ao sermos provados, isso vai produzir em nós perseverança. Da mesma forma que aquela litrogravura permanecia impressa no papel, pela pressão feita pelo rolo compressor sobre a gravura, a nossa vida vai sendo marcada, vai sendo forjada por esta pressão da provação, por essas provações que vamos todos atravessar, por esses testes que todos vamos vivenciar. Nós precisamos ter a perspectiva de que teremos um desenho final perfeito, um desenho final bonito, um desenho final que agrada ao nosso Criador, ao artesão da nossa vida. Nós não precisamos ficar angustiados. Nós precisamos saber que, para que perseveremos, é necessária a pressão. Para que aquela tinta ficasse, era necessária a pressão sobre o papel. Nós temos que olhar para a vida, temos que olhar para as dificuldades, temos que olhar para as situações de grande tribulação como momentos em que Deus está talhando a sua obra, talhando a sua gravura em nós, de modo que ao final, ao cabo, teremos a imagem perfeita, a imagem belíssima daquele que faz todas as coisas boas, faz todas as coisas conforme o consolo, conforme o propósito do seu querer, da sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Precisamos entender isso. Precisamos olhar a vida com a perspectiva daquele que faz a gravura em nós, com a perspectiva de que ao final a figura será linda. Que você possa olhar a vida assim e tranquilizar-se, porque será passageira a provação. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas dificuldades e provações. Que o Senhor possa nos sustentar com fé, perseverança, e que ao final possamos olhar para a figura pronta e falarmos: bendito seja o Senhor, porque foi obra das tuas mãos. Nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.